Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que por fim ele teve um grande exército, como um exército de Deus. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebrom para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor, filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens. E Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Issacar, que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, 50.000 homens preparados para a guerra e perfeitamente equipados com todas as armas, prontos para socorrer Davi, de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes e com eles 37.000 homens levando escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens prontos para se pôr em linha de batalha. De Azer, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, um perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra prontos para se formarem em linha de batalha vieram de coração sincero a Hebrom para aclamar Davi rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhe víveres sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro transporte da arca. Davi consultou os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: se estiverdes de acordo e isso parece vir do Senhor, nosso Deus, enviemos sem tardar mensageiros a nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel desde o Sior, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi com todo Israel subiu a Baala, em Cariatim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca,
e Osa morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Osa, e esse lugar traz ainda hoje o nome de Ferez Osa. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como disse ele: faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que lhe pertencia. Guerra de Davi contra os filisteus. Hirã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Soba, Natã, Salomão, Jebaar, Elisua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elisama, Baaliada, Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenara, e derrotou o exército dos filisteus, desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Transporte da arca a Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos. Dos filhos de Eliafã, Semeias, o chefe, e seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel, Abinadab, disse-lhes: vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei.
Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e o irmão dele Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores Emã, Asaf e Etã tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Elibabe, Maasias e Banaías tinham cítares em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel e Asaías tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conemias, chefe dos levitas para o transporte, dirigiu o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Sacerdotes Sebanias, Josafá, Nanatel, Amasaías, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Isaías eram porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor a partir da casa de Obed-edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino e, da mesma forma, todos os levitas que transportaram a arca, os cantores e Conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo o Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou-o no seu coração.